O filme Titanic distorce alguns fatos que ocorreram durante o naufrágio. Em 1997, estreava o que viria a se tornar um dos maiores clássicos do cinema mundial. Esse era o Titanic. Dirigido por James Cameron, o mesmo diretor de franquias aclamadas, como Avatar e O Exterminador do Futuro. E com a presença de Leonardo DiCaprio e Kate Winslet como elenco principal. De acordo com a sinopse do filme, Jack Dawson um desenhista pobre e Rose DeWitt Bukater, uma jovem rica, se conhecem e se apaixonam na fatídica jornada do Titanic em 1912. Embora esteja noiva do arrogante herdeiro de uma siderúrgica, a jovem desafia o rapaz e também sua própria mãe em busca do verdadeiro amor. Vencedor de 11 das 14 indicações ao Oscar de 1998, o filme se eternizou como uma das principais produções audiovisuais do fim do século XX, sendo lembrado até hoje. Parte de toda essa qualidade não se deve apenas à história de amor narrada, mas também pelo fato de que o palco da história, o navio Titanic, é inspirado em um navio real, que naufragou na madrugada entre 14 e 15 de abril de 1912. Mas mesmo que seja baseado em uma história real, e um dos maiores méritos do filme tenha sido a recriação do navio para as filmagens, o diretor e roteirista James Cameron se deu algumas licenças poéticas para que o filme pudesse ser melhor contado, inclusive o próprio romance entre dois jovens, permitindo-lhe divergir um pouco dos fatos. Então confira a seguir 4 distorções históricas em Titanic. A quebra do navio. Perto do final do filme, no derradeiro e tão aguardado momento em que o navio afunda, é possível assistir a um grande espetáculo dramático do audiovisual. Enquanto uma extremidade da embarcação começa a afundar, a outra vai subindo, de forma que fica praticamente na vertical, antes de se partir ao meio e finalmente afundar. Porém, James Cameron foi muito curioso com tudo que se relaciona a esse filme e evento histórico, realizando diversos testes, a fim de comprovar ou não algumas teorias. Com eles, o diretor acabou descobrindo que, na verdade, o navio só estava inclinado a 23 graus para fora da água, quando se partiu ao meio, em vez dos 90 graus, vistos na obra. Porém, não se pode negar que a versão apresentada pelo filme é muito mais impressionante e dramática. Ato de desespero. Uma das cenas mais polêmicas do filme é quando, já em meio ao caos do naufrágio iminente, o primeiro oficial, William Murdoch, atira em 2 passageiros, tentando manter a ordem entre os demais, enquanto era carregado um dos últimos botes salva-vidas. E como se não fosse suficiente, culpado por ter matado 2 pessoas, o homem ainda aponta a arma para si e dispara, tirando a própria vida. Porém, na realidade, isso pode ter acontecido de maneira bastante diferente. O autor conseguiu, para a produção, algumas testemunhas oculares de que tiros foram disparados durante o carregamento dos botes. Mas os relatos variam se os disparos foram para o alto, em advertência, ou se atingiu alguém. Além disso, somente um passageiro menciona diretamente o nome de William Murdoch, sendo esta uma história em que ele teria dado 2 disparos para cima. Existem também relatos de outro oficial que teria atirado em si durante o naufrágio, mas nada que indique que poderia ser este homem. No fim, um arrependimento do autor no longa foi ter colocado esse personagem para matar 2 pessoas e em seguida cometido suicídio, manchando a reputação do verdadeiro marinheiro. Até porque ele é amplamente considerado um herói que carregou botes repetidamente, sendo responsável por salvar vidas naquela madrugada. Passageiros trancados. Outra cena bastante perturbadora em Titanic é que, enquanto o grande navio afunda pouco a pouco e a água começa a invadir, se vê passageiros da 3ª classe, que na realidade eram pessoas migrando da Inglaterra para os Estados Unidos, buscando melhores oportunidades. Eles estavam trancados abaixo do convés, por portões, mantidos longe dos botes salva-vidas, até que Jack e Rose os salvaram.
E de fato, passageiros da terceira classe ficaram separados, mas por outras razões. Segundo as leis de imigração dos Estados Unidos na época, como informado pelo site Square Hunt, os imigrantes realmente tinham de ser separados, para poderem passar por exames de saúde e processamento em Ellis Island. Infelizmente, nenhum bote salva-vidas havia sido deixado para eles, mas os portões teriam na realidade sido abertos, logo depois que os barcos começaram a ser baixados. Joseph Bruce Ismay. Outro personagem bastante relevante no filme, que é inspirado em uma pessoa real, é o empresário-presidente da empresa responsável pela construção do Titanic. Joseph Bruce Ismay. No longa, ele é retratado principalmente como uma espécie de vilão, sendo quem pressionava o navio a navegar mais rápido, e se esgueirando em um bote salva-vidas antes da hora. Por ter fugido do Titanic com vida, Ismay foi considerado um covarde pela mídia da época, mas pode ser que essa reputação não seja assim tão merecida. Isso, porque uma investigação britânica descobriu que ele inclusive estava ajudando outros passageiros a embarcarem nos botes antes de subir no último disponível. Parte da mancha na reputação de Ismay se deve ao magnata dos jornais, William Randolph Hearst, que teve uma briga com o empresário, anos antes, e fez uma campanha no jornal, criticando o homem, o condenando pela morte de inúmeras pessoas. O empresário nunca se recuperou desses boatos e foi sempre retratado como um grande vilão nas produções que apresentam a história do naufrágio do Titanic, até hoje.